Então, hoje a gente vai falar sobre os índios no Brasil. Normalmente a gente estuda a história dos índios no Brasil como de uma forma folclórica. São aqueles outros que estiveram aqui antes dos portugueses chegarem, antes dos europeus chegarem, que foram que a gente comemora no dia do índio. Aí as nossas crianças vestem aquelas roupinhas, se caracterizam como indígenas e tudo fica muito bonito. Mas uma coisa que a gente às vezes esquece de notar é que os indígenas, eles são seres humanos, né? Pessoas como eu e você. E durante o processo de dominação colonial, de instituição do projeto colonialista português e de outras nações no Brasil, eles foram dizimados catastroficamente. Então, eu acho que tem três motivos para a gente estudar a história do índio. Primeiro motivo, compreender o drama que as tribos indígenas estão vivendo hoje, que está totalmente ligado a essa história, né? E se perguntar os caminhos que essas tribos vão ter daqui para frente, de acordo com esse histórico que elas têm desde o século XVI, desde os primeiros contatos com os europeus. Segundo, tentar entender também que a sociedade brasileira, que é uma sociedade totalmente mestiça, a contribuição dessa destruição dos índios para a construção dessa sociedade é importantíssima. Porque a gente não pode analisar os índios, os indígenas, aquelas pessoas, de forma estanque, mas a gente tem que analisar elas como parte desse processo de construção de uma sociedade marginalizada, de uma sociedade desigual, que é o Brasil atual. E por fim, a gente tem que estudar a história dos índios para tentar desconstruir alguns mitos que foram construídos no período colonial, nos primeiros anos do descobrimento, da dominação colonial, por um viés que a gente diz que é etnocêntrico, ou seja, uma etnia olhando a outra e vendo o outro, a diferença, no signo da falta, e não no signo da diferença. Então, por exemplo, os europeus, como etnia, olhavam para os indígenas de forma superior e lendo nos indígenas somente as faltas. Da mesma forma como os próprios indígenas de uma tribo olhavam para os indígenas inimigos e relatavam coisas sobre eles que não eram coisas boas porque eles eram inimigos. E essas informações, essas representações, chegaram à historiografia mais tradicional e hoje os historiadores têm revisto essas interpretações. Então, a primeira interpretação errônea que a gente vai tentar desconstruir nesses vídeos sobre os indígenas no Brasil é a questão do povoamento do Brasil. As pessoas dizem que o Brasil foi descoberto em 1500 por Pedro Álvares Cabral. Isso não é verdade, no sentido de que descoberta não a descoberta do Brasil não foi quando os humanos chamados europeus, né, vieram e descobriram. Não, já existiam humanos aqui. Então essa terra não foi descoberta pelos europeus. Os indígenas já viviam aqui e nesse momento de contato, os europeus se deparam com uma forte organização social de vários grupos diversos que habitavam no território brasileiro. Então nada mais mentiroso, como a historiografia mais tradicional afirmou, de que o Brasil era um vazio demográfico, onde não havia ninguém aqui, onde não haviam povos, ou as culturas eram bem fracas. Na verdade, a gente tem estudos mostrando que essas culturas que se desenvolveram aqui são culturas muito desenvolvidas, muito fortes, com economia própria, com organização societária, com anarquia social, com organização político-social, com cosmologia, com economia, com produção interna, com trabalho, e muito trabalho, só que não da forma como os europeus entendiam. Então a gente tem que começar a desconstruir. Os próximos vídeos a gente vai tentar desconstruir as informações que a gente recebeu dessa historiografia mais tradicional sobre os indígenas e também analisar outros aspectos que essa dominação colonial, no início do século XVI e que vai durante todo o período colonial, tem sobre o indígena.